presidente Lula lançou hoje a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no G20. Picanha para todo mundo. Que esse G20 acontece no Rio de Janeiro. Mais de 80 países já aderiram à proposta. Durante o discurso de lançamento, Lula falou sobre a desigualdade social e citou o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. A desigualdade sociais, raciais e de gênero se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de 15 milhões de vidas. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. E a Argentina voltou atrás e confirmou que vai aderir à Aliança Global contra a Fome. O país não havia confirmado a participação nesse pacto, indicando mais um possível desacordo com o Brasil. Hoje o presidente Lula recepcionou o argentino Javier Milei, meio frio, hein? Em meio às últimas tensões diplomáticas que já vinham ocorrendo. Os líderes se comentaram com um aperto de mãos para lá de formal. Abre debate. Meu querido Paulo Loyola, o que você achou do discurso do presidente Lula? Tá bonito até, as palavras e tal. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos os companheiros da mesa, boa tarde você que está aí hoje na sua casa, no seu carro, nos assistindo. Bem, eu acho uma fala importante, toca num assunto, na verdade, super relevante do momento, porque a gente vê que, por exemplo, na questão da fome no mundo, aumentou nos últimos anos. Hoje você tem aí mais de 700 milhões de pessoas vivendo em situação de risco alimentar, passando fome, né? E sem nenhuma dúvida, é uma questão que chega a ser vexatória da gente viver esse tipo de situação ainda em 2024, não ter conseguido priorizar e resolver as questões que estão relacionadas ao combate à fome. Vejo com ótimos olhos a iniciativa do presidente Lula, foi muito bem recebido também pela comunidade internacional, tanto que, como você mesmo falou, Capês, até a Argentina, que está fazendo de tudo para atrapalhar aí as negociações do G20 em outras áreas, inclusive, relacionadas à mudança climática, gênero, ficou feio demais não participar da questão da aliança contra a fome, que é um problema que, inclusive, tem aumentado aí na Argentina durante o governo Milei. Então, é um ponto para a gente acompanhar, sem sombra de dúvida, e torcer para dar certo, né? Porque é isso, repito, a gente está vendo um problema como esse aumentar, né? A gente está vendo a fome aumentar no mundo ao longo dos últimos anos, ainda que, por exemplo, na América Latina esteja diminuindo, muito em função da ação do governo brasileiro, que tem feito um esforço grande nesse sentido. Wilson Pedroso, legal a gente falar de uma aliança global contra a fome. É absurdo, em pleno século XXI, pessoas ainda passarem fome. Agora, faltou uma coisa no discurso que pelo menos eu não vi. Falar do agronegócio brasileiro. Você quer falar em saciar a fome do mundo, mas não fala em apoiar o agro, em não demonizar o agro, em reduzir as tarifas e dar incentivos ao agro, em enfrentar a França, que é protecionista e odeia o agronegócio brasileiro, enfrentar os falsos defensores da Amazônia que querem atacar o agronegócio. Então, vamos sim combater a fome, mas tem que ter um meio para isso, é do couro que sai a correia, não é verdade? E parece que esqueceram de falar do couro, parece que é bonitinho só falar da correia para impressionar o mundo.
Ou será que eu estou sendo muito azedo, muito amargo? Wilson Pedroso, popularmente conhecido como Wilsinho. Capês, boa tarde aos amigos aqui da mesa, boa tarde a quem nos assiste e nos acompanha. Capês, eu acho o discurso bonito, mas na prática a gente não vê isso acontecer no país. 1/3 da população hoje no Brasil, quase 1/3, um pouco mais, um pouco menos, vivem abaixo da faixa da pobreza. E quase 12 milhões de habitantes, ou 12 milhões de pessoas, além da faixa da pobreza. E a gente vê um governo gastando dinheiro público de forma errada. Tanto é que nós estamos há 3 anos com o ministro Fernando Haddad tentando fazer ajuste na máquina e o grupo político gasta mais do que arrecada. Acho que para o discurso é bonito, para fora é bonito, vai ter corte na internet, vai sair notícia nos sites e na imprensa, mas a prática aqui demonstra totalmente ao contrário. Hoje existe muita pobreza e pouca ação de combate a essa pobreza, que é o que você disse. Apoio à agricultura, principalmente. Tratam a agricultura como se fosse o bandido da história. E a agricultura que traz alimentos para o Brasil e para fora também. Tem que tratar a agricultura, muitas vezes, como trata o MST. Os agricultores, que boa parte do PIB do país vem da agricultura, traz dividendos, traz receita para o país. Então tem que tratar melhor os agricultores e esse pessoal que fica no campo o dia a dia, trazendo alimentação para o povo do país e para o povo mundial. Sérgio Zagarino, vou aproveitar o discurso que o nosso presidente fez para mandar um abraço a todos os representantes do agronegócio do Brasil. Mas se vocês me permitirem, em razão de uma tragédia que ocorreu esse ano, um abraço especial ao agronegócio do Rio Grande do Sul. Parabéns a vocês que estão enfrentando aí com muita coragem essa tragédia. Queria passar um dado aqui, ô Sérgio Zagarino. Olha só, o Brasil produz alimentos para necessidades calóricas de 900 milhões de habitantes em todo o mundo. 11% da população mundial. O Brasil já lidera, olha só, é o maior exportador mundial de soja, 56% de todas as exportações do mundo, do milho, 31%, café, 27%, retomamos a liderança, açúcar, 44%, suco de laranja, 76%, carne bovina, 24% e carne de frango, 33%. E, além disso, é vice-líder no etanol e no algodão. Parabéns ao agronegócio, temos orgulho de vocês. Acho que faltou uma menção e um cumprimento a vocês nesse discurso. Gostaria de ouvir você, Sérgio Zagarino. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes. É sempre um prazer estar aqui nessa mesa. Bom, faltou mais do que isso, Capês. Faltou muita coisa. Falta comprometimento do governo federal com pautas que são extremamente necessárias aí de todo o planeta. Uma delas, sem sombra de dúvidas, é a defesa do agro. Até porque o Brasil... para você falar em segurança alimentar do planeta, você tem que falar no agronegócio do Brasil. Para você falar num clima sustentável no planeta, você tem que falar no Brasil, porque você fala da Amazônia. Então, o que me parece, Capês? Que esse governo vive de narrativa. Nesse G20 agora, nesse encontro que teve lá, aquele evento que foi organizado pela Janja, que deu aquela polêmica, que xingou o Elon Musk, isso tornou notícia na mídia, ficou em destaque. Quando, na verdade... Agora, mais uma vez, eles vivem de narrativa. Vem o presidente Lula tentando colar, não só para o brasileiro, que acaba elegendo esse governo para gerir aqui no Brasil, ele tenta agora convencer o mundo de que ele vai ser o protagonista de acabar com a fome, coisa que ele não conseguiu fazer nos seus 8 anos de presidente, coisa que a sua sucessora também não conseguiu fazer. Aliás, sequer chegou próximo a fazer. E não consegue fazer nem no quintal de casa, porque aquela história muito bonitinha de picanha e cerveja, ela já foi por água abaixo. Nós estamos vivendo, Capês, num cenário que é necessário que o G20 fale como a gente vai conseguir ser protagonista nessa tomada de decisão para reduzir a fome no mundo. E aí você tem incentivo ao agronegócio, você tem que fazer com que eles consigam produzir mais e agradecer ao agronegócio no Brasil, porque se a nossa dívida pública hoje já está passando na casa do 1 trilhão, com o Brasil batendo recordes de exportação, com o Brasil batendo recordes de produção, imagina se não tivéssemos o agro. Eu vejo que falta muita coisa ainda para o governo federal
aproveitar muito mais, aproveitar melhor esse encontro aí das 19 nações mais ricas do mundo e também da União Europeia. O Paulo Loyola pediu a palavra e eu avisei. Hoje vai ter polêmica aqui no Linha de Frente. Aqui é linha de frente, frente a frente. O que foi, Paulo Loyola? O que você está nervoso aqui? Faz o seu parte. Zero nervosismo. Só aproveitando aqui para, na verdade, falar, porque acho injusto a gente falar do governo federal indicando que ele tem uma narrativa em relação a isso, quando há fatos muito que estão escancarados na nossa frente, assim, em relação à atuação do governo frente ao agro, por exemplo. O Plano Safra, previsto para 2025, o Plano Safra de 2024 já foi o maior da história e ainda vai aumentar, vão ser mais de 500 bilhões de reais do governo federal para incentivar o agro brasileiro, valor que nunca foi aplicado na história dessa nação. Junto com isso, caiu 85% a fome extrema no Brasil. Assolava quase 20 milhões de pessoas, caiu para 2 milhões de pessoas. Então, não dá para chamar isso de narrativa, são fatos. Muito bem. Agora é fato também que o presidente, em maio de 2023, chamou lá os organizadores da AgriShow, a maior feira agropecuária da América Latina, de fascistas, negacionistas. Presidente, vamos tratar bem aí o agronegócio, porque sem ele, seu discurso fica esvaziado. Muito bem. Mas o Sérgio Zagueiro quer falar? Pronto. Fala, Sérgio. Eu queria te comentar o seguinte. Eu achei meio... Se a produção puder repetir, eu queria ver o cumprimento do Milei com o Lula. Achei meio... Tudo bem, formal é uma coisa. Sabe o que está me lembrando muito? Quando o Biden cumprimentou o Mohammed bin Salman. Só faltou... O Milei quase caiu, tanto que ele inclinou pela distância. Muito bem. Aí vai, tal... Bracinho, o Lula tentou agarrar o braço lá, o Milei não deu, ficou ruim o negócio. Sérgio Zagarino, o que foi que o Paulo Loyola já fez a contestação dele, você deveria aceitar. Mas tá bom, então fala também, o que está acontecendo? Eu aceito, o Capês, não tenho dúvidas que o Paulo deve falar com firmeza ali as suas fontes. Agora, quem está em casa não consegue entender onde que acabou essa redução aí da fome no Brasil. Quem está em casa não consegue enxergar onde que o Brasil está nadando de braçada na economia, com todos os produtos ficando mais caros, com a inflação batendo na nossa porta. Quem está em casa não consegue entender ou pelo menos compreender de onde vem esse discurso dele de que agora o Brasil está investindo, que está batendo recordes aí na economia. A gente não está conseguindo nem apresentar um corte de gastos no governo, porque é uma confusão gigantesca do governo federal. Quanto mais você me dizer que o Brasil está indo super bem, agora a gente acabou com a fome no país, gente, tá bom? Fica tranquilo. Bom, eu não vou transformar isso aqui num debate bilateral. Aqui não tem, para dar a impressão que esse candidato a presidente da República. Eu já estava vendo hoje, um documentário muito bom, logo cedo, o debate presidencial da eleição de 1960, entre John Fitzgerald Kennedy e Richard Merrill's Nixon. Olha que interessante, Paulo. Foi transmitido pela televisão, broadcast, atingiu 60 milhões de americanos, e também pelo rádio. Quem ouviu o debate pelo rádio disse que o Nixon ganhou o debate. Quem assistiu à televisão disse que o Kennedy ganhou o debate. O Nixon recusou a maquiagem, estava suando, pálido, e não impressionou bem. Isso chama-se comunicação visual. Muito interessante essa questão. Mas eu não vou fazer esse debate, mas você tem direito, porque quando o Sérgio Zagueiro diz alguma coisa que você não concorda, democraticamente eu tenho que te dar a palavra. Então, eu gostaria de ouvir você. Elogio o Lula. Eu não vou elogiar o Lula. Eu vou... Assim, você falou sobre debate, tem uma característica muito interessante de debate. Repara só, eu falo que o Plano Safra é o maior da história, que aumentou 10%, que é um gesto firme e direto, que demonstra a valorização do governo nacional. Eu não sou contra o governo federal, Capês, eu sou contra a mentira. Eu sou contra uma narrativa que vai colocar aqui, mas você está vendo o preço. Está vendo o preço aonde? A inflação está sob controle. Joga no Google, você vai ver que a inflação está sob controle. Joga no Google, você vai ver que o Plano Safra foi o maior da história, você vai ver que o do ano que vem é ainda maior, e que não dá para chamar isso, não dá para chamar banana de maçã. Ou você fala que o governo não valoriza o agro, ou você reconhece que é o maior investimento no agro da história do Brasil.
Ou você vai lá no Google e vê que caiu 85% a fome e a pobreza extrema a fome extrema no Brasil, ou você vem aqui no debate e dizer, mas ninguém sabe onde está isso. Os dados estão aí. Aí, é um artifício muito comum em debate, Capês, quando os números não estão a seu favor, você apelar para o emocional. Você dizer, você que está aí em casa, você não está vendo a inflação, porque, obviamente, as pessoas são bombardeadas com notícias mentirosas o tempo inteiro. Fato é, a economia está indo bem. Está indo tão bem, mas, Capês, eu preciso agora falar sobre números. O Paulo gostou de citar números. Então, eu queria que entendesse. Como é que o Brasil já está num déficit em 2024 de mais de 100 bilhões de reais? Como é que a dívida pública superior a 1 trilhão de reais? Como é que a gente está batendo recordes em envio de emendas, que a gente não consegue nem saber ao certo onde está sendo gasto, no valor de 60 bilhões de reais? Como é que a gente envia mais de 18 bilhões de reais de Lei Rouanet? Eu queria entender, eu estou trazendo agora números. Agora tem que ser um brilhante economista, um marqueteiro de esquerda para conseguir aí colar para quem está em casa saber. Só fazer uma coisa, eu vou justificar, o Wilson vai ter a palavra só para justificar. O Paulo Loyola está se apegando aqui num anúncio do governo federal de 3 de julho de 2024. Governo federal lança Plano Safra 24-25, com 400 bilhões destinados para a agricultura. É isso? O valor de 2024 já tinha sido o maior também. Então ele destinou. A gente não sabe efetivamente se é um plano que foi lançado que virou efetivo financiamento ou não. Nós temos amigos nos assistindo aí do agro, podem nos ajudar a fazer o esclarecimento. O fato é que o Paulo se baseou numa notícia verídica, de que foi lançado um plano que vai destinar este valor. Agora não sabe se esse valor vai chegar mesmo ou não, porque o governo está num déficit fiscal lascado. Wilson Pedroso. Não, Capês, e vou te falar também, os amigos aqui da mesa trazem números para se defenderem em suas narrativas, mas um amigo de casa, para facilitar a sua vida, a dona de casa, você que faz mercado, você que vai na feira, você acha que a inflação está controlada mesmo? Você acha que o custo entre o seu salário mínimo e o que você compra no mercado é o suficiente? A inflação só não está pior porque nós temos um presidente do Banco Central, que é Roberto Campos, segura na unha a voracidade política do governo de transformar esse país de uma inflação parecida com a da Argentina. E Capês, não são números, é o dia a dia. Vai na feira, vai no supermercado e me fala, tá barato? Consegue comprar? Compra a mesma coisa que pagou a semana passada pelo mesmo valor essa semana? Não compra. Não adianta trazer números, trazer a questão da safra. O dia a dia real é outro. A inflação está corroendo o dinheiro do brasileiro. Está tudo muito caro para sobreviver nesse país. Por isso que a gente não abaixa essa linha de pobreza. Muito bem. São fatos, a verdade fatos são fatos. Teve o Plano Safra, foram destinados mesmo, pelo menos o governo anunciou, bilhões para o agro. Também tem outro lado da história, que é o governo, essa ligação do governo, o apoio do governo ao MST, que é um grande inimigo e aterroriza o agronegócio. E também essa rivalidade alimentada entre o governo Lula, principalmente no ano passado, e o agronegócio. Tem várias posições para todo mundo. Eu fico como quem quer apoiar o agro mesmo tem que controlar o déficit fiscal e não uma dívida que passa de 1 trilhão de reais. Mas cada um tira a sua conclusão aqui. Nós debatemos, mas não queremos obrigar e fazer a cabeça de ninguém.